Fala galera ligada no Pautas e Táticas. Hoje tivemos a semifinal do Mundial de Clubes, a estreia do Flamengo, representante sul-americano na competição, e o adversário era o campeão asiático, o Al Hilal da Arábia Saudita. Era um jogo de certa forma equilibrado. A gente tem a tendência de achar que o time sul-americano é favorito, mas eu tenho dito nos últimos anos que a distância do sul-americano em relação aos asiáticos, africanos, norte-americanos, os times que normalmente o sul-americano enfrenta na semifinal, é menor do que a distância dele em relação ao europeu, que é sempre o time que passou para a final. E tem alguns motivos para isso, né? Um deles é o fato de jogadores do nosso mercado também serem cedidos, vendidos para o mercado asiático. Cuéllar e Michael, por exemplo, são ex-jogadores do próprio Flamengo negociados com o próprio Al Hilal em outras janelas. Também há jogadores com experiência no futebol europeu que, dado o momento da carreira, vão jogar no futebol asiático. Vide Cristiano Ronaldo no Al Nassr, um dos rivais do Al Hilal, inclusive na Arábia Saudita. No próprio time atual, né, adversários dos brasileiros hoje, as presenças do Igalo, do Marega, ex-jogadores do Manchester United e do Porto, respectivamente, além do argentino Vieto, ex-jogador do Atlético de Madrid. Além disso, o europeu nunca deixou de decidir a final do torneio, enquanto os sul-americanos já perderam 5 vezes. E só em 3 oportunidades o europeu deixou de ser campeão, desde que o Mundial assumiu esse formato em 2005. São 17 edições, 14 títulos europeus, 3 sul-americanos, todos eles brasileiros, com São Paulo, Internacional e Corinthians. Dito tudo isso, o Flamengo não conseguiu superar o Al Hilal e perdeu por 3-2. Vamos falar um pouco sobre como foi o jogo, principais lances, detalhes táticos. Então, se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal, deixa o like se a gente merecer e compartilha com os amigos esse pós-jogo, beleza? Havia uma dúvida na escalação do Flamengo quanto à utilização dos laterais. Muitos analistas que acompanham o time de perto dizem que o Vitor Pereira é adepto de uma escolha casada, com um lateral mais contido, de um lado, para ficar mais preso na saída de 3, e um outro mais ofensivo, ganhando mais liberdade para atacar. Dessa forma, normalmente se joga o Varela na direita, fazendo a base, o Ayrton Lucas joga na esquerda, avançando. E se o Mateuzinho começa subindo, o Felipe Luiz é quem fica mais fixo no lado oposto. De certa forma, há uma vantagem em ter um lateral ofensivo pelo lado direito, porque o Everton Ribeiro, meia que joga por ali, tende a partir de um posicionamento mais aberto, estimulando o corte para dentro e abrindo o corredor para as subidas do lateral. Até porque, no ano passado, o Everton Ribeiro jogava quase que como um terceiro volante, né? E tende a contribuir mais na marcação do que o Arrascaeta, fazendo o mesmo movimento na esquerda. Mas o técnico português surpreendeu na partida de hoje e optou pelos 2 laterais mais ofensivos, Mateuzinho e Ayrton Lucas. Talvez a intenção fosse maior de abrir o campo, obter amplitude com esses 2 jogadores, já que o time não tem pontas no ataque. Inclusive, os padrões do Vitor Pereira nesse início de trabalho dele no Flamengo parecem ter mudado um pouco em relação ao trabalho do Dorival e também ao trabalho dele mesmo no Corinthians. Se no Timão ele não abria mão de ter 2 pontas abertos, no rubro-negro ele manteve a base da escalação de seu antecessor, porém usando um sistema base diferente, né, com o Everton e o Arrascaeta compondo os lados de uma segunda linha de 4, o Gabigol ao lado do Pedro, mas também voltando um pouco mais para armar o jogo, quase que como um meio atacante, mas um segundo atacante, né, flutuando por trás dele. E uma dupla de volantes que não tem mais o João Gomes auxiliando o Thiago Maia, e sim o Gerson, sendo um jogador com maior capacidade ofensiva, mas que deixa o time menos protegido na defesa. Então, dito isso, vamos aqui a alguns lances, né, da partida, os melhores momentos, a gente vai citar aqui para tentar contar a história do jogo. Primeiro ataque do jogo, aos 2 minutos. Pênalti do Mateuzinho no Vieto, que foi empurrado ali com o braço esquerdo, atropelou o jogador argentino. O Salem cobra, o Santos até acerta o canto, mas o Al Hilal abre o placar dessa forma de pênalti. Logo no comecinho do jogo isso já condiciona muita coisa na partida. Aos 5, contra-ataque para o Hilal, dessa vez nas costas do Ayrton Lucas, do outro lado. O Marega tinha chance de invadir a área, mas a zaga afastou para a lateral. Inclusive o Marega começou o jogo aberto, o Igalo foi o centroavante e o Michael começou o jogo no banco, beleza? A gente percebeu um Hilal com o controle das ações nos primeiros minutos de jogo, um Flamengo tentando subir a marcação, né, com o Gabriel e o Pedro encaixando nos zagueiros, o Everton Ribeiro saindo da direita para dar pressão no lado da bola quando necessário,
e o Gerson ligeiramente mais à frente, né, do Thiago Maia no primeiro combate, quase que num 4-1-3-2 na subida de pressão, que migrava para um 4-4-2 quando o Flamengo baixava as linhas. No ataque, quando o Mateuzinho subia à direita, o Thiago Maia vinha cobrir as costas dele e o Gerson centralizava. O mesmo acontecia quando o Ayrton Lucas subia. O Gerson o cobria, o Thiago Maia ficava no centro. Quando a jogada nasce na esquerda, o Everton também se aproxima do setor. Por vezes, o Gabriel ocupa a posição deixada pelo Everton para ele atacar a área, né, e ter as costas do último defensor como referência, né, o segundo pau no lado cego, quando uma defesa está encantada pela bola, pelo lado da bola, e aquele último defensor, normalmente um lateral, também está virado para aquele lado, o Gabigol vinha atacando por aquele outro, né, para o lado oposto de onde estava a bola, então ele se posicionava dessa forma. Quando a jogada nascia pelo lado esquerdo, o Everton Ribeiro vinha encostar. Na esquerda, o Arrascaeta também invadia por dentro, o Pedro também podia fazer esse posicionamento mais aberto, né, fazer o pivô, ou até arrastar a marcação para o lado do campo. A primeira chance de finalizar surgiu aos 8 minutos numa bola parada, em que o Arrascaeta levantou na área e o Pedro subiu sem marcação para cabecear, mas finalizou para fora. O Flamengo tentou uma boa tabela aos 11 minutos, né, com o Gabriel tentando levantar a bola na área para o Pedro, mas a defesa saudita acabou cortando. Aos 14, o Gerson recebeu na frente do goleiro, só que marcado, dobrou o joelho e simulou pênalti. O árbitro parou o lance e aplicou amarelo no camisa 20 do Flamengo. O Gerson estava pendurado por simulação de pênalti desde os 14 minutos do primeiro tempo. Informação importante. O time do Flamengo, tenso com a derrota parcial até esse momento do jogo, né? Dava para perceber, o Gabriel fez uma falta, reclamou da marcação da arbitragem, também tomou amarelo por isso. Tinha pouquíssima tolerância do árbitro da partida, com reclamação, com cabeça quente dos jogadores. Aos 20 minutos o Pedro deixou tudo igual. A jogada começou pela esquerda, parou na rebatida da defesa, sobrou para o Mateuzinho na direita, que acionou o Pedro, ele finalizou de primeira antes da marcação chegar, 1-1 no placar. No minuto seguinte, o Gerson tentou desequilibrado cabecear, mas a bola subiu demais, acabou perdendo a direção do gol. Aos 29 minutos, a gente teve um susto, né, com o Ayrton Lucas, o Saúde. Foi para cima dele na marcação, fez a falta, o lateral esquerdo precisou de um longo atendimento, ainda dentro do campo. Felipe Luiz chegou aí para o aquecimento, mas o Ayrton continuou em campo. O jogo só reiniciou aos 34 minutos, a falta foi aos 29. Aos 36, o Gerson tentou uma finalização de fora da área, mas a bola explodiu no Pedro. Ela voltou para ele, que penteou para a esquerda e tentou acionar o Gabriel pelo alto, mas o goleiro saiu para ficar com a bola. No minuto seguinte, o Ayrton Lucas fez boa jogada pela esquerda, finalizou. Bola parou na defesa, a Arrascaeta tentou pegar o rebote, mas o goleiro saiu e ficou com ela. Aos 38 minutos, erro de passe no meio campo do Al Hilal resultou em mais um contra-ataque para o Flamengo. Gabriel disparou para receber o passe do Thiago Maia, mas a bola saiu forte demais, se perdeu na linha de fundo. O Hilal estava com muita dificuldade de sair jogando, né, devido à marcação-pressão alta do Flamengo. O time só conseguia superar as linhas com ligações diretas, inversões de jogadas, mas em raras vezes conseguia passar do meio de campo. O time saudita chegou a reclamar um pênalti, inclusive, por possível toque de mão, mas a checagem da arbitragem foi rápida e nada a marcar. Aos 41 minutos, o Davi Luiz fez uma falta praticamente no meio campo, no Vieto, né, que estava de costas para ele, acabou tomando amarelo também. Foi o terceiro cartão amarelo do Flamengo no primeiro tempo. No minuto seguinte, o Vieto fez a falta no Gerson e também foi amarelado. Aos 44 minutos do primeiro tempo, o Arrascaeta foi acionado, após uma bola recuperada no meio campo da defesa, viu o Gabriel passando pela esquerda, ele recebe impedimento. Ele acabou até cruzando para o Pedro e tal, que não alcançou, mas a jogada já não valia mais nada. E aí a gente teve um erro de passe no meio campo do Flamengo, resultando num contra-ataque para o Al Hilal. Depois de muito tempo tentando criar alguma coisa, finalmente o Al Hilal conseguiu ocupar o campo de ataque do Flamengo. O Vieto recebeu com espaço o Léo Pereira, que estava dando sinais de estar lesionado, parou o lance com um carrinho, mas levantou a mão e mancou após o lance, né? A expectativa era que ele já não voltasse para o segundo tempo mesmo. Aos 48, falta para o Flamengo, a Arrascaeta levantou na área, Davi Luiz cabeceou para fora. Aos 50, o Vieto entrou na área, o Davi Luiz parou na frente dele, e o Gerson, por trás, pisou no calcanhar dele. A jogada prosseguiu nos pés do Hilal, que não jogou a bola para fora, não reclamou muito da jogada. Quando a bola sai num erro de passe, o VAR é chamado. O árbitro expulsa o Gerson com o segundo amarelo e o pênalti para o Hilal foi marcado.
o Salem bate e marcou o segundo gol do Hilal no fim do primeiro tempo. Agora o Flamengo passava a ter um jogador a menos e estava atrás no placar. Apesar de sair perdendo no primeiro tempo, o Flamengo foi melhor, tomou o susto no começo da partida, né, com um gol logo aos 2 minutos, demorou a colocar a cabeça no lugar, tomando 2 amarelos bobos, um por simulação, um por reclamação, empatou o jogo e conseguiu assumir para si as rédeas, o controle da partida. O Hilal baixou as linhas quando o Flamengo fazia a saída de bola e não conseguia progredir quando a saída era sua. Em uma dessas raras chances, sofreu o segundo gol. O segundo pênalti, na verdade, né? E aí marcou seu segundo gol na sua segunda finalização do jogo. Sobre a marcação do árbitro. Inicialmente eu não achei pênalti, observando só o Davi Luiz. No replay, com a calçada ali do Gerson por trás, achei que a marcação foi correta sim. Acredito que o segundo amarelo talvez tenha sido pelo excesso de faltas na partida. 12 do Flamengo, 9 do Hilal. Talvez a interpretação de exagero seja porque era o segundo amarelo do Gerson, né? Consequentemente ele foi expulso por conta disso. Mas o pênalti era para amarelo. E na minha opinião é preciso ser dito que o primeiro amarelo do Gerson foi por simulação. Então a culpa é muito mais dele. E ele merece mais críticas do que o árbitro, beleza? O Davi Luiz, né, que também estava no lance, também estava amarelado no jogo por uma falta boba longe do gol. O Gabriel também pendurado na partida, sofreu amarelo por reclamação. Então o Flamengo que jogou fora, né, seus 62% de posse de bola no primeiro tempo, suas 8 finalizações contra 2 do Hilal na partida, só não virou a primeira metade, né, do jogo, foi pro vestiário vencendo, ou no mínimo não perdendo, por conta do seu descontrole emocional, beleza? Aí o segundo tempo começa com algumas alterações, né? O Vitor Pereira fez 2, o Léo Pereira saiu machucado para a entrada do Fabrício Bruno, e aqui tá a grande polêmica, né? Sem o Gerson expulso, o Arrascaeta saiu para dar lugar ao Pulgar. Eu não vou me perguntar por que o Arrascaeta. Eu vou me perguntar por que o Pulgar no lugar do Arrascaeta. Porque o Arrascaeta a gente já sabia que estava meia bomba, não sabia jogar, não sabia se podia jogar 90 minutos. Tá, a utilização dele nessa temporada está sendo um pouco mais dosada. Ele não começou bem o ano de 2023. Então beleza, estava com um a menos, ele é o que menos contribui ali na marcação, então ele foi sacado. Mas o Pulgar no lugar dele... Enfim, de início deu para perceber o Flamengo num 4-3-2, né, com essas alterações. E com 11 minutos o Pulgar também tomou amarelo e passou a jogar pendurado. Aos 12 o brasileiro Michael entrou no lugar do Igalo. Com isso o Marega passou a jogar de centroavante, que é a posição original dele. Ele tem qualidade para jogar fora da área e mostrou muito isso principalmente no segundo tempo. Mas ele começou jogando como ponta, deu lugar ao Michael nessa posição e passou a jogar como referência. E foi do Marega, inclusive, a jogada em que ele passa por 3 defensores, lá pelo lado esquerdo do ataque do Hilal, rolou para trás e o lateral Aldafsari carimbou o travessão, foi quase o terceiro gol do Hilal. Com um a mais e o placar a favor no segundo tempo, foi mais equilibrado, né, nos primeiros 15 minutos, aquele time que esperava para contra-atacar e mal conseguia sair do campo de defesa, quando o placar estava 1-1, praticamente não existia mais. O time estava muito mais insinuante no campo de ataque. O Pulgar errou um passe e deu a chance do contra-ataque com o Vieto. O Cuejá errou o último passe, o Santos ficou com a bola. Já era mais um ensaio aí, mais um ataque do Hilal no ataque. Mais um ensaio de como o Hilal jogaria o segundo tempo. Depois, em mais uma oportunidade de criar, finalização saiu à esquerda do gol. Resposta do Flamengo veio aos 18, no cruzamento do Mateuzinho na cabeça do Gabriel, que finalizou para fora. E o Hilal, em grande jogada com o Michael, que terminou com um corte da defesa para escanteio, imediatamente acontece a terceira troca do Flamengo. E aqui, para mim, o principal equívoco do Vitor Pereira no jogo. Sai o Everton Ribeiro, entra o Everton Cebolinha. Velocidade pela esquerda, o Gabigol mais aberto pela direita. O Flamengo passou a jogar com 2 meio-campistas e 3 atacantes. E foi essa decisão que para mim foi fatal para o Flamengo, né? Esvaziar o meio-campo resultou no terceiro gol dos sauditas. Erro no domínio do Pulgar no meio-campo, contra-ataque puxado pelo Michael. O Marega recebeu e enxergou o Vieto do lado oposto da jogada. Ele finalizou forte, a bola ainda tocou no travessão antes de entrar. Terceiro gol do Hilal na partida. Terceiro gol parecia ter sido realmente, né, a última pá de cal no Flamengo, que já não conseguia mais levar a bola ao ataque com a mesma qualidade. Constantes erros de passe faziam o ataque do Hilal sempre ter
a segunda bola, os contra-ataques, as transições, com o Mariga mais recuado ou caindo pelos lados, sempre aproveitando as costas da última linha e um meio-campo esvaziado, mas ainda houve tempo para descontar com o Pedro, aproveitando um rebote desviado na defesa. Faltavam 6 minutos de acréscimo quando o rubro-negro diminuiu. Deu ali uma esperança, né, de que ainda poderia empatar, mesmo com a menos, aquela pressão final. Teve o Mateuzinho tentando um cruzamento a 2 minutos do fim, mas a bola ficou nas mãos do goleiro. Depois o Ayrton Lucas cruzou da esquerda, a defesa afastou mal. O Gabriel ainda tocou na bola, mas ficou fácil para o goleiro agasalhar. E foi isso, não deu para o Flamengo, eliminado precocemente na semifinal. Se junta aí a Internacional, Atlético Mineiro, Atlético Nacional da Colômbia, River Plate e Palmeiras, né, como as equipes que não conseguiram superar o primeiro jogo, né, a estreia no Mundial, a semifinal, que é um jogo realmente muito tenso. Foi um jogo perdido do descontrole emocional da equipe no primeiro tempo, principalmente. Não acho que a arbitragem foi tão determinante assim para o resultado como os flamenguistas estão falando, né, em sua maioria. A gente já viu uma primeira reação na internet. Achei que o Vitor Pereira se equivocou na mexida, principalmente na saída do Everton Ribeiro, onde ele esvazia o meio. Por mais difícil que fosse abrir mão de algum dos atacantes, talvez fosse a melhor alternativa, ou prender o Thiago Maia, soltar os dois laterais ao mesmo tempo, posteriormente trocar esses laterais por pontas, mas abriu o Gabigol, matou o Gabigol. O time perdia muitas bolas com apenas 2 jogadores no meio campo. A própria opção pelo Pulgar e não pelo Vidal no intervalo já é duvidosa. O Vidal chegou a entrar no jogo em outro momento. Muita gente vai questionar por que ele não recuou o Everton Ribeiro para segundo homem de meio e manteve o Arrascaeta no segundo tempo. O Arrascaeta já não podia mesmo, né, se manter por 90 minutos. A gente já sabia disso. Então, enfim, o Flamengo perde seu principal objetivo, perde seu segundo grande desafio da temporada, mas é sempre bom lembrar que estamos em fevereiro ainda, né? Ainda tem toda uma temporada pela frente, mas são 2 taças, né, das 3 possíveis que o time poderia levantar nesse início de ano, e não vai levantar. A gente esperava ver o confronto com o Real Madrid numa decisão. Ainda pode acontecer, né, numa disputa de terceiro lugar, embora seja muito improvável, e obviamente se acontecesse o Real Madrid não utilizaria seu time principal. Nem sei se o Flamengo vai querer usar também o time principal nesse jogo, levar esse jogo a sério. Haja vista que perdeu o Léo Pereira, quase perdeu o Ayrton Lucas, Davi Luiz chegou a assustar na partida, a Arrascaeta não está 100%, então tem que pensar na sequência da temporada. O Flamengo vai brigar por todos os títulos no ano, em âmbito nacional e continental. A temporada do Flamengo não termina aqui, mas a pressão nesse início de trabalho do Vitor Pereira já começa. E da diretoria também, que optou por trocar o Dorival Júnior por ele, também já vai esquentar o clima na volta do time ao Brasil e quando voltar a treinar também, né, na Gávea, no Ninho do Urubu. Com certeza a panela de pressão do Flamengo, que podia estar bem tranquila aí nesse início de temporada, colocando mais umas taças na galeria, já não vai ser mais tão tranquila assim. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!